Boa tarde a todos. Primeiramente, assim, vou agradecer o convite, né, e dizer, parabenizar as professoras, né, professora Márcia, Fátima, professora Marli, pelo belíssimo trabalho desse ciclo de palestras que está maravilhoso, né. Parabenizar também as 3 palestrantes, né, que já fizeram sua apresentação, maravilhoso, parabéns. Mas vamos continuar, né, vamos que tem mais uma, né, que é a professora Maristela Carneiro, tá? Ela possui graduação em História e Filosofia, Filosofia pela Faculdade Santana e História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Mestrado em Ciências Sociais Aplicada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, doutorado em História pela Universidade Federal de Goiás e 2 pós-doutorados, tá? Um pela Universidade Federal de Mato Grosso e Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Ela também é professora adjunta à Faculdade de Comunicação e Arte ao Programa de Pós-Graduação e Estudos de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso. Ela tem os interesses de investigação dela são nos temas Teoria e Filosofia da História, História da Arte, Cultura Visual, Cinema e História, História da Morte e Cemitérios. Professora Maristela, agora é contigo. Deixa eu compartilhar minha tela. É um prazer estar aqui, é um prazer ter recebido o convite para participar dessa tarde, dessa live, desse momento. Agradeço a coordenação do evento, em especial a coordenação dos museus, em especial a Márcia, a Fátima e de coração ao Elias, que eu conheci há alguns anos, percorrendo as igrejas na Itália, em Roma, e com muito carinho que o mantive como amigo nesses anos, e recebo esse convite para falar hoje. A minha fala desvia um pouquinho da fala das colegas, né? Eu estudo desde a graduação cemitérios, então um pouquinho do que eu vou falar hoje com vocês. Vou compartilhar um pouquinho da minha trajetória e desses interesses em relação aos cemitérios que eu tenho pesquisado. Eu sou professora no ECO, na UFMT, no Mato Grosso, apesar de ser paranaense, né? Então vocês vão notar pelo sotaque um pouquinho carregado, né? Mas atualmente eu resido em Cuiabá. E quando eu recebi o convite para essa fala e o tema, arte e outros conceitos, eu pensei, né, em trazer um pouquinho das discussões que eu tenho travado acerca dos cemitérios, acerca da ideia de morte e principalmente a questão imagética. História da arte sempre foi bastante relevante nas minhas investigações, na forma como eu concebi e me aproximei da arte funerária. Para o Didi Huberman, que é um autor que eu gosto bastante, as imagens tocam o real, são capazes de criar, ao mesmo tempo, sintoma e conhecimento. Então, nesse sentido, uma imagem é um rastro, é um traço visual que arde, porque ao ser aberta é capaz de colocar o homem diante do tempo e, por consequência, vital para refletir sobre a morte e suas interfaces. Então, para ele, a ideia é que a morte, ela tem essa característica das interfaces, né? Tem a característica de ser, a arte tem a característica de ser esse rastro, essa abertura no tempo, que coloca diante de nós diferentes possibilidades de leitura, diferentes tempos, diferentes aspectos daquilo que foi relevante para o artista quando criou determinada imagem, ou uma imagem que é artefato, que não foi pensado enquanto arte, ou para o observador, ou para a pessoa que entra em contato com essa obra. E aí, uma imagem não é o simples resultado de uma transposição do real, mas é o produto do processo de leitura realizado pelo artista, a ser também apreendido pelo observador.
né? As colegas trouxeram exemplos incríveis de como isso se dá, né? De como é muito mais do que simplesmente uma transposição, de simplesmente uma cópia ou uma réplica da construção, né? Não é uma construção inocente ou automática. Ora, a imagem não é horizonte, a imagem nos oferece algo próximo a lampejos. O horizonte nos promete a grande e longínqua luz. Eu acho que essa citação é bastante poética, né, de certo ponto de vista, e nos traz essa ideia de que a imagem não é o horizonte em si, mas ela oferece pequenas luzes, ela nos oferece pequenos lampejos, como vagalumes, que é parte do nome dado pelo Didi Obermann à sua obra. E a partir dessas ideias, as leituras do Didi Obermann ajudam a pensar como nós podemos tomar a ideia de um cemitério, como nós podemos pensar um espaço cemiterial. E nós podemos pensar esses espaços como marcadores do vazio. Ou seja, coisas a ver de longe e a tocar de perto, coisas que se quer ou não se pode acariciar, obstáculos, mas também coisas de onde sair e onde entrar, ou seja, volumes dotados de vazios. Precisamos ainda a questão: o que seria, portanto, um volume, um corpo já, que mostrasse a perda de um corpo? O que é um volume portador, mostrador de vazio? Como mostrar um vazio e como fazer desse ato uma forma que nos olha? Aqui na imagem que tem ao lado da citação é um detalhe do cemitério de Arlington, nos Estados Unidos, e é bastante peculiar porque cemitérios militares, como é o caso dessa imagem, normalmente, em especial, acabam sendo marcadores do vazio de forma literal, porque nem sempre os corpos dos militares são localizados e são de fato sepultados. Então, um túmulo, ele demarca esse vazio, ele demarca essa falta, essa ausência. Então, essas reflexões sobre qual é a ideia do que é um túmulo, do que é uma construção funerária, muito atravessada por essa noção, né? Por essa noção de algo que porta um vazio, de algo que é representativo, um volume que demarca algo que não está, algo que não faz parte materialmente daquele espaço, mas remete a uma outra espacialidade, algo que está para além daquilo que materialmente encontramos. A lamentação no momento da morte é uma constante na história das mais diversas civilizações. Na história da arte, encontram-se múltiplos testemunhos acerca da maneira como a perda é trabalhada pela humanidade e sintetizada por intermédio das imagens, pois em cada produção testemunhal, em cada ato de memória ambos, linguagem e imagem, são absolutamente solidários, não cessando de compensar suas respectivas lacunas. Uma palavra surge frequentemente quando é a imaginação que parece falhar. A frase, dito popular, uma imagem vale mais do que mil palavras, acaba sendo pertinente aqui, né? As diferentes formas de lamentar a morte acabam sendo respostas à problemática da perda, né? O sociólogo Norbert Elias fala em determinada obra que a morte é um problema dos vivos, os mortos não têm problemas. Os mortos morrem, mas os vivos precisam lidar com essa problemática da ausência, da falta e buscar respostas para essa problemática. E aí, a partir disso, eu encontrei algumas dessas formas de resposta. Nessa primeira pesquisa, que eu compartilho com vocês alguns aspectos, eu fiz durante a graduação e o mestrado em um cemitério da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, no interior do Paraná. E nesse trabalho, eu discuti um cemitério, Cemitério Municipal São José, que é o principal, o cemitério mais central na cidade e o que tem a utilização ainda hoje,
né, mais antiga, remonta ao final do século XIX. 1881 foi a data que ele começou a receber sepultamentos oficialmente, ainda que um pouquinho antes tenha se dado todo o desenvolvimento da fundação dele, da compra do espaço, um terreno afastado do centro da cidade, que fosse não pudesse atrapalhar o círculo da cidade, que estava, então, em crescimento, né? Aqui tem uma foto da metade dos anos 30, que demonstra o que ele significa para a cidade de Ponta Grossa, né? Ele se torna rapidamente, em 2 ou 3 décadas, um espaço considerado como o cemitério dos ricos, o cemitério da elite local. E aí, pensando nessa forma de construção, eu trabalhei com a espacialização desse espaço. Antes de entrar nesse mérito, eu queria mostrar esses 2 mapas, compartilhar com vocês. Aqui a gente tem o mapa da cidade de Ponta Grossa, do município de Ponta Grossa, e ao centro, né, a área central da cidade, e aqui é o mapa do centro, onde a gente encontra o cemitério municipal São José. Mais ou menos nos anos 40, outros terrenos foram sendo loteados em outros espaços da cidade, quase como uma estrela, e esses mortos, a partir desse momento, a partir dos anos 40, começaram a ser levados para esses outros espaços. E o cemitério São José começou a adquirir uma característica de cemitério central, mais e mais, e vários aspectos levam a essa consideração. A forma de cobrança é diferenciada nesse espaço, os impostos que se pagam para qualquer transformação nos túmulos e assim por diante. Para trabalhar com esses aspectos da distribuição espacial desses caracteres, tanto materiais de uma forma mais circunscrita, tipo de material empregado, formato, tamanho, e questões mais amplas de presença ou não de caracteres artísticos, contratação de artistas específicos para a construção de monumentos, caracteres identitários mais distintivos, eu trabalhei com geoprocessamento. Então, cada quadradinho que vocês veem na tela é de um túmulo. Ele tem cerca de 2.300 túmulos, e aí eu trabalhei com uma forma de metodologia para pensar como que esses caracteres iam sendo distribuídos no espaço cemitério. Aqui é mais como uma ilustração de como esse trabalho se deu, como esses sistemas foram trabalhados. E aí isso resultou na construção de cartogramas, como que vocês veem na imagem. Aqui, por exemplo, a gente vê a área dos túmulos, e essa região aqui, ó, que é frontal no cemitério, é onde se concentram túmulos de maior dimensão. Toda essa rua aqui frontal, ela tem terrenos que são mais valorizados, assim como a gente veria em uma cidade, assim como a gente encontra na especulação imobiliária urbana. E aí, por quê? Onde eu quero chegar com isso? Variações padrão nas construções tumulares são indicativas da atual configuração do cemitério municipal São José, ou seja, uma necrópole urbana e central destacada com relação às demais, seja pela localização, seja pelos elementos estilísticos, constituída ou justificada sob a lógica da pretensa civilidade. À época, eu trabalhei com jornais também que falam sobre como o cemitério estava adequado à civilidade local, o quanto, principalmente em momentos, nas celebrações de finados, por exemplo, ele estava limpo e asseado o suficiente para receber a população. Então, essa configuração, ela vai sendo construída historicamente, porque quando o cemitério é fundado no final do século XIX, ele é um cemitério que deve
deve atender a todas as pessoas, mas aos poucos há uma espacialização geograficamente pensada desse cemitério, que vai se dedicando a outras demandas sociais, culturais, identitárias da sociedade local, e ele começa a se configurar de outro modo, né? E isso me levou à pesquisa de doutorado, que eu procurei trabalhar com alguns caracteres mais relacionados à morte burguesa. E aí, nos 3 cemitérios mais antigos de São Paulo, Consolação, Araçá e São Paulo, no doutorado e no pós-doc na UFMT, eu trabalhei com a questão das representações nudez masculina no espaço funerário. Mas para isso eu precisei trabalhar com 2 categorias, a primeira delas sendo corpo e a segunda nudez. Alguns elementos que eu gostaria de destacar. Primeiro, um corpo nunca existe em si mesmo, nem quando está nu. A ideia de corporalidade representa uma questão linguística, discursiva, que é mais profunda do que simplesmente uma corporeidade biológica. É sempre um estado provisório de uma coleção de informações que o constitui como corpo. O corpo na arte, seja na literatura, nas artes visuais, é sempre um corpo representação, um corpo imaginário que revela narrativas que objetivam conceder sentido aos corpos reais. E aí, a partir disso, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é pensar que corpo seria esse. Eu gosto bastante dessa citação da Stephanie Batista, quando ela diz que era uma vez um nu que conta a história de um corpo vestido em arte, de nude. O gênero do nu é considerado como forma ideal de arte, buscando sempre a mimesis do belo. Com isso, ele é um indicador da ideia dominante de arte e seu papel na sociedade, porque é a representação do corpo possível de ser mostrada dentro da moral regente de cada sociedade. Essa diferenciação não faz tanto sentido, né, na língua portuguesa, porque a gente usa a palavra nu em ambos os sentidos. Mas no inglês, por exemplo, o nu artístico seria o nude, e o pelado, né, para brincar um pouquinho, seria o naked. Então, aqui, do que nu a gente está falando? A gente está falando do nu artístico. E aí, a pergunta que orientou a minha preocupação nesse sentido, qual seria a nudez possível no espaço dos cemitérios? Porque mesmo que esses cemitérios, a partir da proclamação da República, sejam considerados espaços laicos, juridicamente falando, eles continuam sendo social e culturalmente pensados como espaços de Campo Santo. Então, nesses espaços de Campo Santo, qual nudez seria possível? E aí eu trago alguns exemplos de túmulos que eu trabalhei. O primeiro desses exemplos, né, na primeira das categorias, é o Mísio Tombou, que é do Brecheret. É um túmulo bastante famoso em São Paulo, porque esse túmulo ele foi encomendado pela Olívia Penteado, pela família Penteado, que era muito importante social e culturalmente em São Paulo naquele momento, depois que ela teria visto essa escultura numa exposição em Paris. E aí teria encomendado para a família, para o túmulo do marido. Essa Pietà, ela não é a Pietà do Michelangelo, né, triangular, clássica, que nós reconhecemos com facilidade. Essa Pietà, ela tem uma outra leitura, uma outra expressividade estética que demonstra a vinculação do artista com o modernismo naquele momento, né, em meados dos anos 20. Aqui tem outro exemplo que é do Emendabile, né, italiano, e a gente
percebe uma outra Pietà, uma outra proposta estética que dialoga bastante com o Novecento italiano, o Emendabiliere italiano, e aqui nós encontramos um outro Cristo, um Cristo que é esquálido, que é talvez mais realista, que se encontra exposto nesse túmulo em toda a sua fragilidade, em toda a sua mortalidade, né, por assim dizer. Então, quando a gente encontra Cristos no espaço cemitério, eles normalmente estão relacionados a uma devoção cristã. Mas quando nós encontramos essas pietás, é mais do que simplesmente um recurso devocional, mas também se trata de demonstrar a mortalidade dessa figura, porque na Pietà, nesse momento, é quando Cristo está mais vulnerável, mais humano. Então, faz sentido que haja essas representações nos espaços funerários. A segunda categoria que eu trabalhei foi a dos pranteadores. E esse pranteador em especial, ele é bastante interessante porque ele faz uma releitura, né? O Nicola Rollo faz uma releitura da lenda grega, o nome da obra é Lenda Grega, de Orfeu e Eurídice, que acaba trazendo esse momento de pranto, de dor, que mesmo com a virilidade masculina, mesmo com a força que é demonstrada na concepção dessa escultura, na concepção dessa obra, o Orfeu não consegue resgatar a sua amada e acaba lhe perdendo uma segunda vez. É bastante interessante porque, mesmo com a força masculina que ele apresenta, essa força não é suficiente diante da perda da sua amada, do ente querido, né? Aqui a gente tem um outro pranteador que, na verdade, é um pranteador adormecido. Essa obra aqui é de um túmulo de uma família de libaneses que o sepultado, nesse caso, é um escritor. E aí ele tem uma obra que se chama No Tapete do Vento, é um poema, e a escultura acaba fazendo uma releitura desse poema. Ele estaria adormecido, sonhando com essa cena de ascensão, onde ele encontraria anjos, figuras aladas, animais alados, e que ele vai ascendendo aos céus de certa forma. Então, esse lirismo que a gente encontra, por exemplo, nesse túmulo, acaba sendo uma resposta da família para cristalizar a memória desse falecido em particular. Esse túmulo é deste sepultado e não seria de nenhum outro, porque essa personalização do túmulo é a forma encontrada pela família de lidar com essa perda, lidar com essa separação. Aqui a gente tem uma terceira categoria, que nesse caso, o túmulo da família Calfá, e o seguinte também, são túmulos que trazem um elemento do trabalho, o elemento da força muscular desses sepultados, né? Aqui a gente tem alguns elementos que são relevantes. A seminudez do homem no centro, né, seus músculos aparentes, o fato de que eles estão descalços, aqui ao lado a roda dentada, são todos elementos que remetem à ideia do trabalho enquanto síntese de mitificação desses imigrantes. Tanto a família Calfá quanto a família seguinte de famílias imigrantes que constroem em torno de si uma narrativa de vitória pelo trabalho, de ascensão social por meio do trabalho. Mesmo que muitas dessas famílias, não é o caso só desses túmulos que eu trago aqui, mesmo que muitas dessas famílias já tenham vindo para o Brasil com posses, né?
mesmo que muitas dessas famílias não fossem mais de operários, como é o caso dos Matarazzo, por exemplo, né? Por exemplo, a família Calfá era proprietária da Pernambucanas, para fazer uma referência. Aqui tem da família Jafé também, de libaneses, a gente encontra essa mesma virilidade, essa mesma força, né? Essa obra em especial, ela demonstra a questão do labor, a forja de uma determinada forma de identidade e de representação das pessoas aqui sepultadas, associada a esta força, a essa potência física. A última categoria são 2 túmulos do Oliane. Esse, em particular, é uma das minhas obras preferidas dos cemitérios aqui no Brasil. Se chama O Último Adeus, e ela é bastante interessante porque, em um primeiro momento, nós encontramos a representação da mulher morta e o homem reclinado sobre ela para um último beijo, para um último adeus. E nós pensamos, será que essa mulher é a vítima, que ela morreu? Mas, na verdade, quem faz a encomenda para o Oliane é a mulher, é a esposa, é a viúva. E ela pede para ser representada como morta, nesse caso, porque ela era assim que ela se sentia, né, em virtude da separação. Outro fator interessante é que nós encontramos essa representação tão viril, tão forte, e pensamos quantos anos teria esse marido, né? Quantos anos teria esse sepultado? E ele era um senhor de 50 anos. Né? Não teria este perfil que vemos na escultura, mas a viúva deseja lhe representar dessa forma. Aqui nós também temos uma viúva em triste separação, e ela é representada aqui no canto, particularmente vestida, enquanto o marido é carregado nu por outros homens para um outro plano, talvez, para uma outra espacialidade, talvez. E aí a gente vê a questão de uma leitura quase que metafísica da relação entre amor e morte. Essas 2 últimas obras, elas já são relativamente avançadas no modernismo, são de 45 e 48, sendo que as primeiras que eu trabalhei foram dos anos 20. Então, a gente vê também o avanço de determinadas concepções estéticas e transformações na forma de pensar esses discursos e possibilitar diferentes possibilidades de nudez no espaço cemiterial. Nas 2 últimas obras que são do Oliane, a gente percebe fatores mais eróticos que não estavam tão presentes nas primeiras obras. Também são mais recorrentes temas cristãos, representações de Cristo nos primeiros anos e menos depois. A personalização dos túmulos também é diferenciada. E aí, essa pesquisa me levou a pensar outros caminhos, outras possibilidades de leitura, né? Eu tenho me preocupado mais recentemente com isso, com as relações entre as visualidades funerárias e o gênero. Mesmo que na pesquisa de doutorado e depois no pós-doc eu tenha já me aproximado das leituras de gênero para pensar a noção de masculinidade, eu tenha feito isso de forma mais aprofundada recentemente. E aí eu trouxe para pensar isso o cemitério de Kerameikos, na Grécia. Eu tive a oportunidade de visitar esse cemitério em 2 momentos, em 2015 e no ano passado. E aí é bem interessante porque ele
apesar de remeter à antiguidade grega, ele só foi descoberto na segunda metade do século XIX. E as escavações ainda prosseguem, né? Boa parte dele ainda não foi escavado. Então, esse cemitério é bastante peculiar para pensar e tensionar algumas das representações que a gente continua tendo sobre a antiguidade. Aqui é uma visão panorâmica dele. Eu trouxe 2 túmulos para apresentar para vocês, já me encaminhando para o final da minha fala. Esse touro de Dionísios é bastante interessante porque ele acaba dialogando com algumas das representações mais contemporâneas que a gente tem sobre a morte, né? Esse túmulo acaba sendo um exemplo de como a morte acaba despertando esse desejo de monumentalização, acaba despertando esse desejo de se constituir marcos memoriais, né? Como eu trouxe no início, nas palavras do Didi Huberman, marcadores de vazios. Não é uma novidade burguesa, e aí em particular por isso que eu me interesso por esse cemitério em particular, porque mesmo que haja determinadas especificidades no tratamento que nós damos à morte contemporaneamente, a questão de haver uma problemática nessa ausência e de se buscar respostas para essa ausência já estava presente no mundo grego. E aí não se trata de olhar para esses monumentos e continuar reproduzindo uma abordagem simplesmente eurocentrada, mas mesmo quando observamos elementos que são próprios de uma cultura europeia, é pensar essa cultura europeia com ferramentas que nos são dadas por outras perspectivas também, né? Esse monumento aqui, esse touro, representa essa força, essa virilidade, e é bastante interessante porque mesmo se tratando de um exemplo de uma morte aristocrata, de um aristocrata ateniense, mesmo dentre os aristocratas não havia sempre o costume dessa representação mais suntuosa. Também é o caso desse segundo exemplo que eu trago para vocês, que é do filho de Lisânias de Tóricos. Nesse caso, a gente tem a representação de um jovem cavaleiro, e aqui nós temos quase que uma contradição, porque ao mesmo tempo em que ele é representado de forma individualizada, né, esse relevo faz referência específica a esse jovem, né, que morreu em uma guerra entre os atenienses e os espartanos, também faz referência ao seu triunfo, ao triunfo do Estado ateniense, ao seu sacrifício em nome de Atenas. Então, ao mesmo tempo em que há uma síntese da sua presença e da sua historicidade, há também uma síntese do seu papel para com o Estado. Então, por isso que esses túmulos e outros, o tempo não me permite estender para muito mais exemplos, acabam despertando esses debates, essas discussões sobre os papéis sociais e os papéis de gênero, né? E como nós podemos abordar diferentes cemitérios a partir dessa perspectiva. Com suas sucessivas camadas historiais, Queirameicos nos convida a pensar o cemitério como um espaço de expressão da ordem social, das dinâmicas urbanas e da história dos estilos artísticos que caracterizam a antiguidade clássica e projetam ainda um longo rastro de influência. Aqui apenas um detalhe. E aí eu gosto bastante
dessa citação do Porto Gonçalves, quando ele fala: o que visamos é o deslocamento do lugar de enunciação e assim proporcionar que outros mundos de vida ganhem o mundo, mundializando o mundo. Insistimos que não se trata de negar o pensamento europeu, o que seria repeti-lo com sinal invertido, mas sim nos propomos a dialogar com ele, sabendo que é europeu e, portanto, de um lugar de enunciação específico, ainda que sabendo. Essa especificidade não é igual a outros lugares de enunciação, pelo lugar que a Europa ocupa na contraditória estrutura do sistema mundo moderno colonial. O lugar de enunciação não é uma metáfora que possa ignorar a materialidade dos lugares, enfim, a geograficidade do social e do político. Aqui ele parte de uma leitura decolonial, de uma epistemologia do Sul, para discutir a forma como nós nos apropriamos, né, das representações e do pensamento europeu e como isso acaba se tornando muitas vezes uma colonização de poder e de saber. Mesmo os cemitérios brasileiros que eu apresentei no início acabam carregando consigo uma carga de padrões de posicionamento humano perante a morte que são bastante eurocentrados, né? Principalmente no que diz respeito aos cemitérios de São Paulo e tendo a maioria dos escultores sido italianos, né? De uma maioria de italianos, nós percebemos aqui que esse lugar de enunciação, mesmo quando é brasileiro, tem um diálogo muito forte com características e com referenciais europeus. Mas, ao mesmo tempo, é importante olhar e tensionar essas referências, pensar por que elas existem e pensar como a produção nacional acaba tensionando essas referências. E, ao mesmo tempo, olhar para referenciais europeus e, assim como as professoras fizeram no primeiro momento da nossa tarde, olhar para essas referências europeias e questionar a forma como elas tradicionalmente são lidas e são reproduzidas muitas vezes, utilizando-se de estereótipos que não correspondem, de fato, ao que nós encontramos. Aqui tem uma obra do Wei, um artista ativista chinês. Ele tem essa obra com sementes de girassol, que são feitas de porcelana, e discutem justamente a questão da reprodução, né? E aí eu trago ela para pensar que problematizar a relação entre saberes e territórios é, antes de tudo, pôr em questão a ideia eurocêntrica de conhecimento universal. As sementes de girassol parecem todas iguais, mas elas foram pintadas à mão de forma artesanal e não seriada. O que se visa é um diálogo de saberes que supere a colonialidade do saber e do poder, e assim possamos pensar as visualidades e a arte funerária combatendo eurocentrismos e academicismos. Obrigada. Obrigada, professora Maristela. Muito obrigada, boa apresentação, parabéns. Traz um tema, né, totalmente, realmente, como diz assim, não tinha conexão com as outras palestrantes, mas é arte. Eu vou te confessar, o tema, né, é um pouco fora também das minhas pesquisas, mas eu tenho a curiosidade de leitura, né, e eu vou confessar também que eu faço turismo nos cemitérios, né, então, assim, aquilo que você mostra ali é bem aquilo que a gente quer ver mesmo quando vai nos cemitérios, que tem essa curiosidade, né, eu acho belo, então a gente meio que procura mesmo entender, quando a gente vê aquela obra, o que aquilo representa o sepultado, né? A gente fica fazendo essa leitura da imagem, tentando compreender aquela geralmente, às vezes, a maioria das vezes também é teatral, então aquele teatro, você compreender a história daquela pessoa. Então, foi muito rico também para a gente, viu? Muito obrigada mesmo. Gostaria de agradecer